Uma BMW X6 preta estacionou em frente à loja matriz da Tavares Agro, na Avenida Paulista, às 7 da manhã em ponto, como todos os dias. Roberto Tavares, 42 anos, saiu do carro com passos firmes. Terno cinza Hugo Boss, sapato italiano, relógio Rolex no pulso esquerdo, cabelo grisalho nas têmporas que dava ar de poder. Roberto era dono do maior império de hortifruti-granjeiros do estado de São Paulo, 53 lojas espalhadas pela capital e região metropolitana. Faturamento anual de 220 milhões de reais, 1.800 funcionários e uma reputação de ser implacável nos negócios. Bom dia, seu Roberto! Os funcionários cumprimentavam quando ele passava, sempre com respeito, sempre com um pouco de medo. Roberto não sorria, apenas acenava com a cabeça. Ele não estava ali para fazer amigos, estava ali para trabalhar, para crescer, para dominar. A Tavares Agro tinha começado pequena, uma barraquinha na feira da Vila Madalena 20 anos atrás. Roberto tinha 22 anos, recém-formado em administração, cheio de sonhos. Mas sonhos não pagavam contas. Então ele trabalhou, acordava às 3 da manhã para ir no CEAGESP comprar mercadoria, montava a barraca às 5, vendia até às 2 da tarde, desmontava, limpava, contava o dinheiro e recomeçava no dia seguinte. Durante 5 anos foi assim, 7 dias por semana, sem férias, sem descanso, até que ele juntou capital suficiente para abrir a primeira loja, uma lojinha pequena de 50 metros quadrados na Zona Oeste. Deu certo. Em 2 anos abriu a segunda, depois a terceira, depois a 10ª. E Roberto mudou. O jovem sonhador virou o empresário calculista. O menino que sorria para todo mundo na feira virou o homem que demitia gerente por 2% de queda nas vendas. Negócio é negócio, ele dizia. Sentimento não paga fornecedor. Naquela manhã de segunda-feira, Roberto estava na loja matriz checando o estoque quando ouviu a comoção lá fora. "Sai daqui, sai!" Era a voz de Marcos, o segurança da loja. Roberto saiu para ver. Na frente da loja, próximo às caixas de descarte onde ficavam frutas e verduras amassadas ou com pequenos defeitos que iam para o lixo, estava uma mulher. Ela tinha uns 60 e poucos anos, mas parecia ter 80. Magra demais, roupas rasgadas e imundas, cabelo grisalho emaranhado cheio de nós, rosto coberto de sujeira, pés descalços com feridas abertas. Era claramente moradora de rua e estava mexendo nas caixas de descarte, pegando bananas amassadas, laranjas meio podres. "Por favor", a mulher dizia, a voz rouca, "só um pouquinho, só as que vão jogar fora mesmo, por favor. A gente não dá nada para mendigo." "O que eu já falei sobre isso?" "Seu Roberto, eu tô tentando tirar ela, mas... sai da frente!" Roberto empurrou Marcos e ficou cara a cara com a mendiga. A mulher olhou para ele. Os olhos vazios, confusos. "Por favor, moço, eu só queria só um pouquinho de comida. As frutas machucadas, eu não vou atrapalhar." "Você já está atrapalhando!" Roberto explodiu. Vários clientes pararam para olhar, funcionários também. "Eu não trabalho 15 horas por dia para ter gente como você sujando a entrada da minha loja. Você acha que eu sou banco de alimentos? Você acha que eu sou o exército da salvação?" "Moço, eu só tô com fome." "E eu me importo?" Roberto estava gritando agora. "Vai trabalhar, vai arrumar um emprego, para de ficar pedindo esmola e faz alguma coisa da sua vida, sua vagabunda." A mulher começou a chorar. Eu não lembro como, eu não sei onde, minha cabeça não funciona direito." "Ah, claro, todo mendigo tem uma desculpa." Roberto riu, um riso cruel. "Tá doente, tá com problema, sempre tem uma história para contar. Mas na verdade é tudo vagabundagem, preguiça, falta de vergonha na cara." Ele apontou para o fim da rua. "Agora, pega as suas coisas e sai daqui, e não volta nunca mais. Se eu ver você aqui de novo, eu chamo a polícia. Entendeu?" A mulher não se mexeu. Estava paralisada, chorando, tremendo. E foi quando Roberto perdeu completamente o controle. Ele cuspiu no rosto dela. A saliva escorreu pela bochecha suja da mulher. Ela levou a mão ao rosto, tocou, olhou para a mão, não acreditando.
Agora vai embora! Roberto gritou. A mulher começou a andar, lentamente, cambaleando, ainda chorando. Ela olhou para trás uma vez, os olhos cheios de dor, de confusão, de alguma coisa que Roberto não soube identificar. E então ela desapareceu na esquina. Roberto se virou para os funcionários que estavam olhando, chocados. "O que vocês estão olhando? Volta para o trabalho!" Ele entrou na loja, lavou o rosto, sentou na sala dele e tentou não pensar no olhar daquela mulher. Mas tinha algo naquele rosto. Ele balançou a cabeça. Besteira. Era só mais uma mendiga, como centenas que ele via todo dia. Nada demais. 3 semanas se passaram. Roberto quase tinha esquecido o incidente. Quase. Foi numa sexta-feira que seu celular tocou. Número desconhecido. Ele quase não atendeu, mas algo o fez aceitar. "Alô? Roberto Tavares?" Uma voz feminina, profissional. "Sim? Quem fala?" "Aqui é a doutora Fernanda Santos, do Hospital das Clínicas, Departamento de Assistência Social. Estou ligando porque encontramos uma paciente aqui que, bem, acreditamos que pode ter conexão com o senhor." Roberto franziu a testa. "Conexão? Que tipo de conexão?" "Ela foi trazida pelo SAMU há 2 semanas, encontrada desacordada na Praça da República. Está em estado grave, pneumonia, desnutrição severa, múltiplas infecções. E ela tem Alzheimer avançado. Não fala, não se comunica, mas ela tinha algumas coisas com ela." "Doutora, desculpa, mas acho que você tem o número errado. Eu não conheço nenhuma. Senhor Roberto, ela tinha uma foto velha, rasgada, suja, mas a gente conseguiu recuperar. É uma foto de uma mulher com uma criança. No verso está escrito Lourdes e Roberto, 1985. E tem um endereço, o mesmo endereço que consta no seu cadastro empresarial." Roberto sentiu o chão sumir debaixo dos pés. "O senhor conhece alguém chamada Lourdes?" a doutora perguntou. "Lourdes?" A voz de Roberto saiu rouca. "Lourdes era minha mãe, mas ela desapareceu há 8 anos. Nós procuramos, fizemos boletim de ocorrência, eu contratei detetive particular. Nunca achamos. Eu achei que ela já... Senhor Roberto, eu preciso que o senhor venha ao hospital. Preciso que o senhor identifique se essa mulher é realmente sua mãe." Roberto pegou as chaves do carro com as mãos tremendo. Dirigiu até o Hospital das Clínicas como um autômato. Estacionou. Entrou. Foi até a recepção. "Doutora Fernanda Santos, assistência social." Eles o levaram. Corredores brancos, cheiro de desinfetante. Até uma sala pequena. A doutora estava esperando. "Senhor Roberto, antes de ver a paciente, preciso avisá-lo. Ela está em estado muito grave. Não está consciente. E, fisicamente, 8 anos nas ruas mudaram muito ela." "Eu quero ver", Roberto disse. Eles foram até a UTI, até um dos leitos, e lá estava. Uma mulher, magra, cabelo grisalho, rosto envelhecido, entubada, sedada. Mas Roberto reconheceu. Mesmo com toda a mudança, ele reconheceu. "Mãe?" Saiu como um sussurro. Ele se aproximou, olhou aquele rosto e viu. Via a mulher que tinha cuidado dele quando era criança. A mulher que tinha trabalhado em 3 empregos para pagar sua faculdade de administração. A mulher que sempre acreditou nele. "É ela", ele disse, a voz quebrando. "É minha mãe. É Dona Lourdes." E foi quando a memória veio, como um tapa na cara. 3 semanas atrás, a mendiga na frente da loja, o rosto sujo, os olhos confusos. Aquele rosto. Era o mesmo rosto que estava agora na cama de hospital. "Não", Roberto sussurrou. "Não, não, não." Ele tinha visto ela, há 3 semanas, na frente da dele, pedindo comida. E ele tinha... Roberto correu para o banheiro, vomitou até não ter mais nada. Vomitou a culpa, o horror, a vergonha. Ele tinha cuspido na própria mãe. Roberto tinha 34 anos. A Tavares Agro tinha 18 lojas. As coisas iam bem. Ele morava sozinho num apartamento em Pinheiros.
Sua mãe, Dona Lourdes, morava numa casinha no Butantã que Roberto tinha comprado para ela. Lourdes tinha 61 anos, viúva há 10 anos. Vivia sozinha, mas Roberto visitava todo domingo, levava almoço, conversava. Era o momento dele de desacelerar. Mas ele começou a notar mudanças, pequenas no início. A mãe esquecendo onde guardava coisas, repetindo perguntas. Uma vez ela ligou para ele 3 vezes no mesmo dia perguntando que dia era. Roberto achou que era idade, normal, mas piorou. Ela começou a se perder na própria vizinhança, a esquecer de pagar contas, a deixar o fogão ligado. Roberto levou ela no médico, fez exames. O diagnóstico veio: Alzheimer inicial. Seu Roberto, sua mãe vai precisar de acompanhamento e, eventualmente, vai precisar de cuidados integrais. Roberto contratou uma cuidadora, Dona Célia. Ela ficava com Lourdes durante o dia. Roberto passava as noites. Mas a Tavares Agro estava crescendo. Ele tinha ofertas para expandir, oportunidades, e isso exigia tempo, muito tempo. Roberto começou a visitar menos, uma vez por semana, depois a cada 15 dias. E numa noite, Dona Célia ligou. Seu Roberto, sua mãe saiu. Eu fui ao banheiro e quando voltei a porta estava aberta. Ela sumiu. Roberto largou tudo, procurou, polícia, hospitais, abrigos, meses de busca, nada. Eventualmente, ele desistiu. Fez um memorial, declarou ela morta e tocou a vida. Ele se jogou no trabalho, trabalhou ainda mais, construiu império, abriu mais lojas, ganhou mais dinheiro, mas não preencheu o vazio. Roberto passou os próximos dias no hospital, ao lado da mãe. Ela estava estável, mas crítica. A doutora Fernanda veio falar com ele no 3º dia. Senhor Roberto, sua mãe está respondendo aos antibióticos. As infecções estão regredindo. Fisicamente, ela pode se recuperar, mas o Alzheimer está muito avançado. Ela não vai reconhecer o senhor. Provavelmente nunca mais vai falar ou comunicar. Eu sei, Roberto disse, mas eu não vou abandonar ela de novo, nunca mais. E foi aí que doutora Fernanda contou o resto. Senhor Roberto, quando encontramos sua mãe, ela estava na Praça da República, mas conversamos com outras pessoas em situação de rua que conheciam ela. Eles disseram que ela ficava pela região da Paulista, que tinha uma loja de frutas onde ela tentava conseguir comida nos descartes. Roberto fechou os olhos. Eles disseram que no último dia que a viram, ela voltou chorando. Disse que um homem mau tinha gritado com ela, cuspido nela. Ela ficou 3 dias sem comer depois disso. Entrou em desidratação severa, foi quando desmaiou. A culpa que Roberto sentiu naquele momento era física, como uma mão gigante apertando seu peito, esmagando ele. Ele tinha feito isso, ele tinha causado isso. Sua própria mãe, a mulher que tinha sacrificado tudo por ele. E ele tinha... Roberto não voltou para as lojas. Ele ficou no hospital. Dias viraram semanas. Lourdes melhorou fisicamente, saiu da UTI, foi para um quarto. Roberto contratou as melhores cuidadoras, os melhores médicos, tudo particular, não importava o custo. E ele ficava lá, sentado ao lado dela, conversando mesmo sabendo que ela não entendia. Mãe, eu sinto muito por não ter cuidado melhor da senhora, por não ter procurado mais tempo, por ter desistido. E sinto muito pelo que eu fiz naquele dia. Eu não sabia, eu juro que não sabia, mas isso não é desculpa. Não tem desculpa. Lourdes olhava para ele sem reconhecer. Às vezes, sorria, um sorriso vazio. Outras vezes tinha medo e chorava, mas Roberto continuava, todos os dias. Foi num desses dias que Carla, sua gerente geral, veio visitá-lo no hospital. Roberto, a empresa tá complicado. Sem você lá, as decisões estão atrasando, fornecedores reclamando, gerentes pedindo orientação. Então decide você, Roberto disse. Você tem procuração, tem autonomia. Mas Roberto... Carla, ele olhou para ela. Durante 20 anos, eu construía um império, 53 lojas, 200 milhões de faturamento. Eu pensei que isso era o que importava, que isso definia quem eu era. Ele olhou para a mãe. Mas eu estava errado. Isso não importa. Nada disso importa. Sabe o que importa? As pessoas que a gente ama, as pessoas que sacrificaram tudo por a gente. E eu esqueci disso. Eu esqueci dela. Roberto, você não sabia que... Eu devia saber, ele se levantou.
Quantas vezes eu passei por moradores de rua e ignorei? Quantas vezes eu chamei eles de vagabundos, de preguiçosos? Quantas vezes eu cuspi, literalmente ou figurativamente, em gente que estava precisando de ajuda? Ele começou a andar pela sala. Cada um daqueles moradores de rua é filho de alguém, Carla, pai de alguém, mãe de alguém. Cada um tem uma história, uma doença, um trauma. Ninguém escolhe viver nas ruas. O que você vai fazer? Roberto ficou em silêncio por um longo tempo. Então, eu vou consertar. De alguma forma, eu vou consertar. 3 meses depois, Roberto fez algo que chocou o mercado. Ele vendeu metade das lojas da Tavares Agro, 26 lojas, por 150 milhões de reais. Com o dinheiro, ele criou o Instituto Lourdes Tavares, uma organização sem fins lucrativos dedicada a pessoas em situação de rua, com doenças mentais, especialmente Alzheimer e demências. O Instituto tinha 3 frentes. Busca ativa. Equipes que saíam às ruas procurando pessoas em situação de rua com sinais de doença mental. Ofereciam atendimento médico, comida, abrigo. Casa de acolhida, um espaço com 50 leitos onde pessoas resgatadas podiam ficar. Tratamento médico, psicológico, social, tentativa de reconexão com famílias. Prevenção, programa de apoio para famílias com parentes com Alzheimer. Oferecia cuidadores subsidiados, apoio psicológico, rastreamento com GPS, tudo para evitar desaparecimentos. Roberto investiu tudo: tempo, dinheiro, energia. As lojas restantes da Tavares Agro continuaram operando, mas com uma mudança significativa. Toda a comida que não podia ser vendida, mas ainda estava boa, era doada. Para abrigos, para instituições, para moradores de rua. Não vai mais nada para o lixo que possa alimentar alguém, Roberto ordenou. E ele mesmo, uma vez por semana, saía nas ruas, não na BMW, num van do instituto, distribuindo comida, conversando com moradores de rua, ouvindo histórias, aprendendo nomes. Lourdes viveu mais um ano após ser encontrada. Um ano onde ficou numa casa especial que Roberto montou, com jardim, música, cuidados integrais. Ela nunca mais falou. Nunca mais reconheceu Roberto. Mas ele estava ali, todos os dias, segurando a mão dela, contando histórias da infância, pedindo perdão. Ela morreu numa tarde tranquila de primavera, dormindo, sem dor. No enterro, centenas de pessoas apareceram. Funcionários da Tavares Agro, médicos, enfermeiras e dezenas de pessoas em situação de rua que tinham sido ajudadas pelo Instituto. Roberto fez um discurso simples. Minha mãe, Lourdes Tavares, me ensinou tudo. Me ensinou a trabalhar, a sonhar, a lutar. Mas eu esqueci a lição mais importante que ela tentou me ensinar: compaixão. Eu me tornei um homem duro, frio, que via pessoas como números, que julgava quem estava nas ruas como vagabundos, como fracassos. E então, minha mãe apareceu na minha frente, destruída, perdida, pedindo ajuda. E eu cuspi nela. Cuspi na mulher mais importante da minha vida, porque eu não a reconheci, porque eu não via ela. Essa culpa vai ficar comigo pro resto da vida. Nada que eu faça vai mudar o que eu fiz, mas eu posso garantir que nenhuma outra pessoa passe pelo que minha mãe passou. Nenhuma outra família passe pelo que eu passei. O Instituto Lourdes é minha forma de pedir perdão. Não a ela não está mais aqui, mas a todas as Lourdes que estão perdidas por aí. A todos os filhos, mães, pais, irmãos que estão nas ruas, invisíveis, esquecidos. Eu vou dedicar o resto da minha vida a ver essas pessoas, a ajudar, a cuidar, como eu devia ter cuidado dela. 5 anos depois, o Instituto Lourdes Tavares tinha ajudado mais de 3.000 pessoas, resgatado 400 pessoas com Alzheimer das ruas, reconectado 237 com suas famílias. Roberto, agora com 47 anos, não era mais o empresário implacável. Ele ainda tinha as lojas, ainda trabalhava, mas de forma diferente. Ele criou um programa de emprego inclusivo, contratava pessoas em recuperação de situação de rua, dava treinamento, oportunidade, dignidade. Todo mundo merece uma segunda chance, ele dizia. E sempre que alguém perguntava por que ele tinha mudado tanto, ele contava a história. Toda ela, sem omitir nada, sem esconder o pior.
Eu cuspi na minha mãe, ele dizia. Cuspi na mulher mais importante da minha vida porque eu não a reconheci. Porque eu tinha me tornado alguém incapaz de ver dor, de sentir compaixão. Mas ela me salvou, mesmo sem saber quem eu era. Mesmo na escuridão da doença, ela apareceu na minha frente e me obrigou a ver, a sentir, a mudar. Então, eu mudei e vou passar o resto da minha vida tentando compensar aquele dia, tentando ser o homem que ela merecia ter como filho. Anos depois, Roberto estava numa palestra numa faculdade de administração, falando para futuros empresários. Vocês vão construir empresas, ele disse, vão ganhar dinheiro, crescer, ter sucesso. E no processo vão ter que fazer escolhas difíceis, cortar custos, demitir pessoas, ser duros. Mas eu imploro, nunca percam a humanidade. Nunca olhem para uma pessoa em sofrimento e vejam apenas um estorvo, um problema. Um número negativo no balanço. Porque aquela pessoa pode ser sua mãe, seu pai, seu irmão, seu filho. E mesmo que não seja, ainda é uma pessoa e ainda merece dignidade. Um aluno levantou a mão. Senhor Tavares, como o senhor lida com a culpa do que fez com sua mãe? Roberto ficou em silêncio por um momento. Eu não lido. A culpa está sempre aqui. Ele tocou o peito. Todos os dias. Quando eu acordo, quando vou dormir, ela nunca vai embora. Mas eu transformei essa culpa em propósito. Toda manhã eu acordo e penso, hoje eu vou salvar alguém. Hoje eu vou ser o filho que ela merecia. Não muda o passado, mas constrói um futuro melhor. Hoje, o Instituto Loures Tavares é referência nacional em atendimento a pessoas em situação de rua com doenças mentais. Tem unidades em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Roberto continua na direção. Não pega salário, continua financiando com os lucros da Tavares Agro. E toda segunda-feira, às 7 da manhã, em vez de ir para a loja matriz, ele vai para as ruas, com a equipe de busca ativa, procurando, ajudando, salvando todas as Lourdes que ele encontra, porque ele não pode salvar a dele, mas pode garantir que nenhuma outra família viva esse pesadelo. Se essa história te tocou, deixa um like, se inscreve no canal porque toda semana trago histórias reais de redenção, perdão e segundas chances. Comenta aqui, como você trata as pessoas em situação de rua? Já parou para pensar que cada uma tem uma história? Vamos conversar, porque no fim, a lição é simples, mas devastadora. Trate todo mundo com dignidade, porque você nunca sabe quem está na sua frente, e você nunca sabe quando vai ser tarde demais para fazer diferente. Mas antes de você ir, no próximo vídeo você vai conhecer Ana Paula Ferreira, 34 anos, cozinheira do restaurante Sapori Italiano, um dos mais caros de São Paulo. Foi numa quinta-feira, no meio do almoço executivo, que aconteceu. O chefe Vitório percebeu que faltavam R$ 300 do caixa. Chamou toda a equipe, acusou Ana Paula na frente de todo mundo. Foi você é a única pobre aqui que precisa roubar. Revistou a bolsa dela, na frente dos clientes, na frente dos cozinheiros, na frente de todos. E encontrou o dinheiro, dentro da bolsa de Ana Paula. Ladra, você tá demitida e eu vou te processar. Ana Paula chorou, implorou, jurou que não tinha roubado, que alguém tinha colocado aquele dinheiro ali. Ninguém acreditou. Mas o que o chefe Vitório não sabia é que o restaurante tinha câmeras novas, câmeras escondidas que ele desconhecia, instaladas pelo dono uma semana antes. E quando o dono assistiu às gravações de segurança, ele viu exatamente quem colocou aquele dinheiro na bolsa de Ana Paula e quem era o verdadeiro ladrão do restaurante. O que aconteceu depois? O chefe Vitório perdeu tudo e Ana Paula teve a vingança mais doce da vida dela. Cozinheira demitida por roubo, câmeras provaram a armação do chefe. Se inscreve e ativa o sininho para não perder. Até lá!